Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, isto na semana do dia da libertação, como lhe chama Donald Trump. Ou seja, o dia em que ele vai impor então as tais tarifas recíprocas de forma global a todos os países, para nivelar, ao que ele diz, ao que ele chama, para nivelar as tarifas que lhes são impostas também aos produtos norte-americanos. É uma semana que vai ser bastante nervosa, a meu ver, desde essas tais tarifas aos muitos dados norte-americanos. Vamos ter os JOLTS amanhã, e o JOLTS, ou seja, as vagas de emprego amanhã, e o ISM manufatureiro. Depois vamos ter o ADP na quarta-feira, na quinta-feira vamos ter mais ISM, desta vez serviços, e então depois, na sexta-feira, os tais non-farm payrolls a acabar a semana. Eu creio que, obviamente, será muito mais as tarifas do que qualquer outra coisa. Entretanto, aqui a impactar os mercados. Entretanto, na sexta-feira tivemos os dados da medida preferida do Fed para a inflação acima do esperado, nos 0,4%. Isto enquanto na Universidade de Michigan se reviam os dados já de si preocupantes anteriores, ainda mais preocupantes, com a confiança do consumidor ainda a cair mais e com as expectativas de inflação ainda a subir mais. Ora, isto acabou por levar os mercados para uma aversão ao risco que está, inclusive, desta vez não a suportar o dólar, mas de alguma forma a pressionar o dólar. Talvez isso tenha a ver também com exatamente as fugas ao risco, nomeadamente as obrigações. Portanto, o ouro tem estado em alta, as obrigações também, mesmo as norte-americanas, e o que vemos aqui são as yields obrigacionistas a 10 anos a cair. Aliás, na semana, e estes já são os dados desta semana, vê-se que abriram em gap relativamente à semana passada, e o final da própria semana passada foi sempre em queda, ou seja, com os mercados a correrem para as tais obrigações, portanto, ativos de menos risco, e os mercados acionistas a caírem, e o dólar a acompanhar também um pouco essa queda, ou seja, pelo menos não a beneficiar disso. Obviamente que aquelas yields obrigacionistas em queda também tiram um pouco aqui o suporte ao próprio euro-dólar. Esta semana, obviamente que vai ser bastante nervosa. Eu creio que o impacto maior irá ser dado pelas tais tarifas que vamos ter na quarta-feira, e eu creio que ainda mesmo assim, isto de uma forma muito genérica, provavelmente ainda vamos ter alguns ganhos do dólar esta semana. Eu não espero que o dólar vá perder de imediato. Eu acredito sim, isso é para outras conversas, que uma desvalorização do dólar, mas não no dia de hoje, não nesta semana em que vão ser impostas mais tarifas, e que provavelmente vamos ter aqui assim algum boost no dólar. Para já, em termos técnicos, no dia de hoje estamos falados, não há praticamente dados económicos aqui a impactar os mercados. E por isso vou partir aqui já para a análise mais técnica. Para já, e como é o primeiro dia da semana, trago aqui o gráfico semanal em que vemos a tal nuvem de Ishimoku a continuar aqui assim a dar resistência aqui ao par. Neste momento está entre os 1,0977 e os 1,0854, e obviamente temos sempre aqui os tais 1,0954 também do máximo do ano como uma resistência maior, ou pelo menos a referência maior, aqui assim mais imediata. E por outro lado, aqui o mínimo da semana passada a 1,0733, e obviamente aquilo que nós temos vindo aqui a colocar, ou seja, a tal Fibonacci retracement do movimento desde o mínimo do ano ao máximo do ano, que aqui nos 38,2% Fibonacci estão aqui nos 1,0658. Para já, nos indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI continuam a manter esta tendência ascendente do euro-dólar, portanto a continuar, este movimento não seja mais do que a tal correção deste próprio movimento que nós vimos bem mais forte. No gráfico diário, o que nós vimos já
como vimos na semana passada, aqui muito perto dos tais 38,2%, não do máximo mínimo do ano, mas sim deste movimento mais agressivo, que vem desde o último dia de fevereiro até ao máximo deste ano e máximo de março. Que veio aqui aos 1,0733, não chegando aqui aos tais 38,2% Fibonacci, que se encontram aqui à volta dos 1,0730, 1,0727 para ser mais preciso. O preço continua a estar abaixo da média móvel 21, que neste momento se encontra aqui a 1,0847, que é praticamente o máximo do dia de hoje. Eu creio que, e estamos aqui a falar de outras referências em termos deste gráfico diário, podemos dizer este máximo, que é o máximo da semana passada, e este mínimo, o mínimo da semana passada, e portanto o romper deste tal máximo aqui nos 1,0858 ou quebrar deste 1,0733, o mínimo da semana passada, e deste suporte que temos aqui assim entre a média móvel dos 200 dias, que neste momento está a 1,0710 e os tais 1,0733 do mínimo da semana passada, esta área de suporte mais forte a ser quebrada, então poderá dar aqui assim um movimento mais agressivo. No dia de hoje, creio que deve ser difícil, a não ser que haja mais algum coelho tirado da cartola de Donald Trump. É completamente possível, mas estamos a 2 dias da tal decisão, de vermos então as tais tarifas que vão ser impostas. Em termos de indicadores de momento, o RSI continua a dar, privilegiar esta tendência ascendente, enquanto o MACD está mais neutro. Vamos para o mais curto prazo, e aqui não há muito a dizer, esta tal situação de que eu falava, que podíamos ter aqui sim uma consolidação a estes níveis, portanto acima de 1,08, mantém-se. Tivemos aqui de facto este mínimo 1,0733, e esta área que nós temos vindo aqui a acompanhar continua a ser válida em termos de suporte. Estamos a falar 1,0805, 1,0765, mais abaixo os tais 1,0733, e esse continua a ser, digamos, neste gráfico de relativamente curto prazo, continua a ser essa a indicação que está a dar, com o preço aqui a ficar bastante populado entre as médias móveis 21 e 55, que se encontram ali entre os 1,0795 e os 1,0830 aproximadamente, e portanto essa é a área bastante populada em termos de price action para o dia de hoje, e provavelmente vai continuar a ser durante o dia de hoje, pelo menos. Os indicadores de momento, tanto o RSI como o MACD, começam a dar aqui assim já esta tendência ascendente também. Se olharmos para o gráfico a 1 hora, o de mais curto prazo, e para o dia de hoje, é clara esta tendência ascendente. No entanto, se olharmos bem aqui, tanto para o MACD como para o RSI, vemos que há algum abrandamento neste momento ascendente. Provavelmente, e se nós traçássemos aqui uma linha de tendência, que eu não estou a traçar, estou só a tentar olhar, digamos, de uma forma mais global, mais geral, provavelmente podemos dizer que haja a tendência de haver aqui uma pequena correção. No entanto, há aqui alguns sinais que importa salientar, nomeadamente este cruzamento da média móvel 21 com a média móvel 200 neste momento. Isto é o gráfico a 1 hora, mas depois do cruzamento de 21 com 55 está agora 21 com 200, ou seja, claramente a continuar a dar esta tendência ascendente. Com o preço, mais uma vez, como eu digo, esta é a área de resistência que tínhamos aqui colocado há algum tempo e que vamos a acompanhar, e está entre os 1,0855 e os 1,0865, ou seja, aqui dentro está os tais 1,0858, o tal máximo da semana passada que referi anteriormente, e, portanto, como área de resistência. Quebrando isto, então, poderemos ver o preço de facto a subir um pouco mais, com uma primeira linha de resistência ali à volta dos 1,09, ligeiramente acima de 1,09.
Abaixo, o que vamos ter, mais uma vez, é os tais 10805, portanto aqui esta área de 10805, 10815, uma vez mais, antes de vermos então esta tal linha de suporte que temos vindo também a acompanhar à volta dos 10780, antes da outra mais abaixo, 10765 e os tais 10733 da semana passada. Para já, para o dia de hoje, não creio que vamos ter uns grandes movimentos. Eu continuo a acreditar que o euro-dólar se vai manter entre os tais 1,0780 e os 1,0850, digamos que já atingiu hoje quase 1,0840 e pouco. Esse será, digamos, o range provável para o dia de hoje. Mas atenção, como sempre, isto é apenas a minha opinião, é a minha forma de ver o mercado, não é nenhuma recomendação de investimento. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, bons negócios e amanhã cá estarei para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!